Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, amém? Não cessamos de dizer como Ele é grande, como Ele é bom. Antes de ministrarmos a palavra, eu quero pedir para a Eni, diaconisa Eni, dar os avisos. As pessoas, enquanto ela chega aqui, pode vir tranquila. Os irmãos e as irmãs que deram os nomes para a lista de oração, nesse propósito de 21 dias pelos filhos, por favor, procurem a irmã Sandra no final do culto. Ela vai entregar a lista com o nome dos filhos e vai entregar também a oração, uma oração que é toda bíblica, são decretos bíblicos. Nós estaremos orando a partir de amanhã. As mulheres, as mães, a partir de 6 às 7 da manhã. Pastora, nesse horário eu estou no trânsito, vai orando. Amém? Então, nós vamos orar nesse horário. E os irmãos que nos deram o nome também, vão orar de 11, que foi a sugestão dos pais, de 11 à meia-noite. Amém? Então, os nossos filhos terão uma cobertura de oração durante 21 dias, de mais de 35 pessoas. Glória, de manhã e à noite. Pastor, eu não sabia, eu não dei o nome, eu queria incluir meus filhos. Então, você começa a orar amanhã e liga aqui na igreja para a gente acrescentar os nomes dos filhos e noras e genros, caso tenham. Amém? Eu creio que isso é do Senhor. Deus quer abençoar os nossos filhos, quer abençoar os jovens da igreja. Eu quero pedir para os irmãos que incluam todos os jovens. Amém? Naquele decreto profético, abençoado, que é a palavra de Deus, inclua também, Senhor, os jovens, porque temos alguns jovens cujos pais não estão aqui, não é verdade? Mas que serão também abençoados através da oração. Deus tem coisas grandes e poderosas para entregar para os nossos jovens, para os nossos filhos, livramentos. E quando o Senhor, Ele move a igreja para algo nesse sentido, é porque Ele quer fazer coisa poderosa. Amém? Foi testificado, o Senhor confirmou no coração, então creia. Você está com a lista aí, você vai pegar a lista com os nomes e vai declarar o nome de cada um. Um dia você tira para isso, para falar todos os nomes, porque pode ser que tenha dia que não dê para mencionar todos, mas nós vamos abençoar todos, amém, queridos? Vai ser de Deus mesmo. E se o Espírito te levar para orar outras coisas, além daquilo que está na oração, que são versículos bíblicos, então deixa o Espírito Santo te usar. Se o Senhor te der algum sonho, alguma palavra profética, nos procure, porque nós queremos compartilhar. Vai ser bênção, bênção do Senhor. E você que não estava sabendo, está sabendo agora, então comece amanhã a orar conosco, 21 dias, aí nesse propósito, pelos filhos, pelos jovens, e dê o seu nome aqui na igreja. Os pais também, por enquanto, foram poucos que deram os nomes, mas se quiserem, vamos aí entrar, porque a porta da graça está aberta. Amém? Um outro aviso que eu quero dar, que eu sei que não está aqui no seu, Zeni, é sobre o Imersão Total. O Imersão Total é um evento da nossa cobertura espiritual que acontece todos os anos em São Paulo. Este ano, o Imersão Total existe uma convocação para esse evento para um tempo profético. E nós já temos aqui na igreja algumas pessoas que irão conosco. Vai ser em São Paulo, os dias 25, 24 a 27, né? Então, queridos, as informações estão no site.
você pode entrar no site da rede, lá tem os hotéis, tem as informações necessárias. Estará o Rony Chaves, o apóstolo Géser, o apóstolo Eric, vem um outro também da Costa Rica, e eu sei que o Senhor tem algo para a nossa nação, amém? Então, quem quiser ir, procure informações, já tem um grupo, eu acho que já temos 8 pessoas, se eu não me engano. Esse ano está sendo o ano que mais vão pessoas aqui, né, da Semear. Eu sei que o Senhor vai fazer isso, transformar-se em bênção para a igreja. Amém? Mais unção apostólica, mais unção profética, mais palavras liberadas para as nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus. Estratégia do céu. Queridos, então fica atento aí para a nossa agenda da semana. Segunda-feira, 20 horas, evangelismo com sopa. Terça-feira, às 8 horas da manhã, consagração. Aqueles irmãos e irmãs que podem estar aqui, tem sido tremendo. Quarta-feira, às 20 horas, culto da unção e restauração. Tem muita gente colhendo milagre na quarta-feira. Vem você também receber o seu. Quinta-feira, às 15 horas, reunião de oração e milagres. E às 20 horas vai ter o de homem para homem. Nessa quinta-feira tem de homem para homem às 20 horas. E vai ter também um ensaio do Coral Mulher Total. Amém, irmãs? Aquelas do Mulher Total estejam aqui na quinta-feira às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, vamos ter a nossa reunião de oração, intercessão e busca. E nessa sexta-feira, todos aqueles que trabalham na introdução e no evangelismo estejam aqui nessa sexta-feira, que é o dia da oração desse departamento. Sábado, às 18 horas, oração de quem? Dos jovens. Sábado, 18 horas, oração dos jovens. Estejam aqui, que também tem sido tremendo. E domingo, 7 horas da manhã, 9 horas, nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as cartas de Coríntios. E vamos caminhar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos um povo zeloso de boas obras, amém? Glória a Deus, um povo especial, somos nós, o povo de Deus. Nós vamos, queridos, adorar o Senhor novamente. Eu achei essa música, foi a primeira vez que vocês cantaram aqui hoje, né? Muito tremenda, muito forte essa música, esse louvor. Nós vamos adorar. Antes, só para eu não interromper, porque eu quero iniciar a palavra logo em seguida, eu quero entregar aqui o certificado de batismo da Anne Olímpia, que não pôde estar no domingo à noite, onde que nós apresentamos. Pastor Edilson, por favor. O pastor preparou. A amada foi batizada e está aqui o seu certificado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos oferecer ao Senhor o nosso melhor agora, adorar com essa música. Imagine problemas que você tem enfrentado, dificuldades que você tem enfrentado, e o Deus eu sou à frente da sua batalha. O Deus eu sou botando para correr os seus adversários. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Pai. Vem com a tua graça nessa noite. Eu quero estar perto deste Senhor. É a nossa oração, Jesus. Do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado.
molhado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. Oh, maravilha de Deus. Santo, Santo, Santo. Te exaltamos. Te honramos, Pai, nessa noite. Oh, Deus de maravilhas. Deus fiel. Elogie o Senhor nessa hora. Abra a sua boca e glorifique. Aleluia. Demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou. Você pode dizer que Ele é grande. Ele é grande em minha vida, em sua vida. Ele é o Senhor do universo. Ele é incomparável. Com o poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Não há coisa demasiadamente grande para Ele. Ele é o Senhor do universo. Aleluia. Te honramos, Senhor, te honramos.
Declaramos a tua grandeza nesta noite, declaramos o teu poder, declaramos a tua majestade. Não existe coisa demasiadamente grande, não existe coisa maravilhosa para o Senhor, não existe nada que o Senhor não conheça. O Senhor é forte, o Senhor é santo. Te glorificamos, ó Deus, nesta noite. O Senhor é o princípio e fim de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Operando o Senhor, não há quem possa impedir. O grande eu sou, aquele que fecha a boca do leão, aquele que abre o mar, Senhor, para o teu povo passar, aquele que detém o sol, aquele, Senhor, que sustenta o universo em tuas mãos. Com o poder da tua palavra, o Senhor gerou todas as coisas. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Aleluia. Espírito de Deus, toma esse ambiente, toma as nossas vidas, toma os lábios, toma as mãos, os olhos, as mentes, os corações e faz aquilo que te apraz. Obrigada, Pai, porque somos a noiva do Cordeiro. Obrigada porque somos um povo especial, somos zelosos de boas obras. Somos os tabernáculos que caminham nesta terra, portadores da glória. Aleluia, somos portadores da glória, portadores da glória. Aleluia, temos um nome que nos foi dado, temos uma herança, temos uma marca, temos um selo. Aleluia. Quantos estão vivos nessa noite? Glória! Obrigada, irmãos. Enquanto vocês louvavam hoje ali, veio um pensamento no meu espírito. O Senhor recebeu e se alegrou com o que vocês ofertaram ao Senhor hoje, amém? Porque vocês deram o melhor de vocês. Oh, glória a Deus. Os irmãos já sentaram, pode ficar sentados, eu vou ler a palavra. Glória a Deus. Cansamos os irmãos um pouquinho em pé, mas glória a Deus, vocês vão ficar um bom tempo sentados. Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. É tudo que nós precisamos. Cala toda voz contrária. A Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes, mas nós queremos nessa noite a tua voz, é o que importa. Fala pela tua palavra, que essa palavra venha trazer cura, venha trazer, Senhor, libertação, que o Senhor tire todo o peso, toda a condenação, que nós possamos entender nesta noite o nível de aliança que o Senhor tem conosco, a seriedade, ó Deus, desta aliança, os efeitos desta aliança em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus 13, 20 e 21, amém? Diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Jeremias 31, versículos 33 e 34. Aleluia. Traz a profecia cujo cumprimento se deu em Jesus, e nós vimos aqui o autor de Hebreus mencionando aqui no versículo 20 e 21, os efeitos dessa aliança poderosa e o que Deus espera
de cada um de nós. Amém, queridos? E aqui, olha, em Jeremias, o profeta profetizou. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Aleluia. Aleluia. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós temos um Deus, amém? E nós somos o povo de Deus, amém? Deus tem um povo nessa terra. Olhe para quem está do seu lado. Veja essa pessoa abençoada que está aí do seu lado. E entenda, essa pessoa faz parte do povo de Deus. Amém? Essa pessoa tem a lei no coração. E diz no versículo 34, e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Glória! Desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais, diga nunca mais, me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Nunca mais. Amém? Pecado confessado é pecado perdoado e está no mar do esquecimento. Aleluia! Glória ao nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, eu quero voltar aqui para essa carta aos Hebreus, que nós vamos então falar algumas coisas sobre a aliança de sangue nesta noite, amém? Deus já vem falando desde a sala de oração ali sobre isso e testificado para as nossas vidas. Eu sei que você já tem conhecimento disso, mas o Senhor quer que nós ensinemos as mesmas coisas, porque é segurança para as nossas vidas, amém? Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos filipenses. Eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque isto é segurança para as vossas vidas. E aqui nesta oração, eu vejo esse versículo aqui como uma oração. Ora, o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a nossa vitória. O nosso Deus que se entregou, como bem colocou o pastor Edilson aqui, ele se entregou, ninguém tirou a vida, ele entregou a sua vida por nós, ressuscitou, amém? Ele é o grande pastor das ovelhas, e a palavra diz que vos aperfeiçoe, é o desejo de Deus para o seu povo, o povo zeloso de boas obras, um povo especial, ser aperfeiçoado dia após dia. E essa é uma obra do Espírito Santo. Ao renovar a nossa mente com a palavra, o Espírito Santo trabalha em nosso homem interior e nós somos aperfeiçoados. O que significa perfeito? Significa preparado, restaurado e transformado. O Senhor está fazendo isso, preparando, restaurando e transformando. Algumas pessoas já andaram um pouquinho, outras ainda estão no início da caminhada, outros estão lá na frente. E isso é o mais lindo na obra de Deus, é que alguns prédios já estão em fase de acabamento, outros ainda estão na base, outros ainda estão sendo edificados. Amém, queridos? Mas todos pertencem a um único construtor, que é o Senhor. E nós, como povo de Deus, andamos em amor, entendendo o momento de cada pessoa. Glória? Então, o Senhor está preparando, restaurando e transformando, pelo poder do Espírito Santo e pela graça do sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Amém? Então, queridos, o sangue é o acesso pelo qual Deus tirou o homem da morte e o transportou para a luz.
É através do sangue que nós fomos tirados do caminho da morte e fomos transportados para o caminho da luz. É através do sangue de Jesus Cristo que nós temos a vida de Deus. Amém? Então, o sangue é algo muito importante na Bíblia. E é muito importante em nossas vidas. No nosso corpo existem cerca de mais ou menos 8 litros de sangue que circulam em nossas veias, em nossas artérias, levando nutrientes, levando vida para cada órgão nosso. Nós não podemos viver sem o sangue, amém? Em nosso corpo, nós precisamos do sangue. O sangue, ele tem uma voz, você sabia disso? O sangue fala, o sangue tem vida, e o sangue, ele é ouvido por Deus. Amém? Então, nós vamos ver essas verdades aqui na palavra de Deus. O sangue, ele é a vida do corpo. Glória. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E é por causa do sangue de Jesus que nós temos a vida de Deus em nós. Então, queridos, Gênesis 9, versículo 4, eu quero que você abra aí em Gênesis 9, versículo 4. E os irmãos vão colocar aqui, Gênesis capítulo 9, versículo 4, onde o próprio Deus mostra isso. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. O que está dizendo aqui? Que a vida da carne está no sangue. Deus estava autorizando o povo a comer carne, amém? Mas não estava autorizando o povo a comer o sangue, amém? Então, quando eu disse aqui que a vida está no sangue, a vida da carne está no sangue, foi Deus quem falou isso. Em Levítico, no capítulo 17, versículo 11, o Senhor também nos deixa essa informação, que diz assim, Levítico 17, 11, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Irmãos, nós sabemos que o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, a uma ordem que o Senhor deixou para proteger o homem, e o homem então resolveu fazer as coisas como ele queria, independente de Deus. E por causa disso, o homem perdeu a vida de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus. A Bíblia fala que todos os dias, Deus, ao cair da tarde, ao virar do dia, Deus, ele vinha conversar com Adão. Nós imaginamos o que poderia ser essa conversa, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus, ele tinha prazer em ouvir Adão falar, mesmo que Deus já soubesse de tudo. Podemos imaginar Adão contando, olha, pai, hoje eu dei nome aos animais, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, eu andei no jardim. E Deus queria manter essa comunhão com o homem. Olha que coisa tremenda. Eu penso que muitas vezes nós que somos pais, mães, quando temos nossos filhos pequenos, que nos chamam para conversar e que ficam falando coisas tão simples, mas a gente tem prazer de ouvir, e bate palma, e vibra com os filhos. Eu imagino esse relacionamento de Deus ali com Adão, todos os dias. E chega um determinado momento em que Deus procura Adão, e Adão se esconde, porque havia se rebelado. A desobediência é uma rebeldia contra o Senhor,
Quando nós desobedecemos a palavra, nós estamos nos rebelando contra Deus. Ninguém gosta de ouvir essa palavra, você é um rebelde. Nós não gostamos de ver essa realidade em nós, mas quando nós rejeitamos a palavra, nós desonramos a Deus e somos rebeldes ao que saiu dos lábios do Senhor. Deus então vê Adão e traz o primeiro derramamento de sangue na terra, porque para cobrir a nudez de Adão, Deus então pega um animal, e Adão conhecia aquele animal, Adão cuidava dos animais, Adão deu nome aos animais. Deus gostava tanto das coisas que Adão fazia antes da queda, porque se foi ele que deu nome aos animais, ele disse um dia: Deus, eu dei nome a um animal hoje que eu gostei muito dele, ele é forte, tem uma juba enorme, muito forte, ele vai ser o principal aqui. E Deus, qual o nome que você deu para ele? Leão. Aí Deus, gostei desse nome, também vou chamar o meu filho de Leão. Vocês estão aqui? Aleluia! Irmãos, Adão convivia ali com os animais, e o Senhor então mata o primeiro animal por causa do homem. O primeiro sangue é derramado na terra como sacrifício pelo pecado de um homem. Interessante, irmãos, que nós não pensamos que aquilo doeu no coração de Deus e também no coração de Adão. Muitas pessoas aqui têm animais de estimação. Muitas pessoas aqui têm seu cachorrinho, seu passarinho, tem seu gatinho, não é verdade? Tem outro bichinho aí de estimação diferente desses? Tem algumas pessoas que têm uns diferentes, não é, irmãos? Mas vamos ficar nesses aqui. Imagina você pegando o seu animalzinho lá, seu cachorrinho lá, e você tendo que matar e tirar o sangue daquele animal, preparar a pele para fazer vestes para alguém. Foi dolorido para o homem, foi dolorido para Deus. Então, irmãos, o sangue tem um significado muito forte na Bíblia, e nós vimos aqui que a vida da carne está no sangue, amém? Depois, os apóstolos trouxeram um decreto, algo apostólico, para a igreja, um fundamento para a igreja, para o povo de Deus, em relação ao sangue. Às vezes as pessoas falam, é proibido isso, é proibido aquilo. Veja o que a Bíblia diz em relação a isso. Por quê? Tem algumas pessoas que gostam de comer sangue na comida. Não é verdade? Algumas culturas, no mundo inteiro, várias culturas, existem pratos caros, que são feitos com sangue de animal. Então veja, em Atos capítulo 15, versículo 20. Nós vamos chegar no sangue da aliança, amém? Atos 15, versículo 20. Nós encontramos Deus nos orientando nesse sentido. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Sabe, irmãos, a pessoa quando ela mata a galinha estrangulada, para depois fazer aquela galinha com aquele sangue, a cabidela, o pato, a cabidela. Está entendendo? Aqui, na palavra do Senhor, fala sobre isso, que se abstenham das contaminações dos ídolos, porque, que foi dito isso? Porque na igreja estava acontecendo uma confusão.
em relação a alimentos que eram consagrados aos ídolos, o sexo ilícito, que era uma forma de culto pagão. Então, os apóstolos trouxeram essa palavra para dar um equilíbrio para o povo. Então, quando você diz assim, é proibido isso, é proibido, que nós encontramos na palavra, o único decreto que ordena as pessoas se absterem de algumas coisas, são essas aqui. As contaminações dos ídolos. Se você sabe que aquela comidinha ali foi oferecida para Cosme e Damião, você está sabendo, então você não deve comer. Amém? Agora, se você come sem saber, não vai te causar mal algum. Amém? Você não está sabendo e não vai causar, porque nós temos uma palavra em relação a isso. Vamos pisar serpentes, escorpiões, e se tomar algum veneno, não nos fará mal. Amém? Passou ali numa encruzilhada, tem uma galinha lá com a farofa, uns negócios, deixa lá. Amém? Tem gente, irmãos, existem pessoas que são ousadas. E nós não precisamos provar nada para ninguém, não precisa sair por aí, né, fazendo algumas coisas que não edificam. Aí ele diz, olha, da fornicação, sexo ilícito, do que é sufocado, amém? E do sangue. Eu vi, né, olhando sobre isso, sobre as comidas que o povo come, existe um pudim que é chamado pudim negro, que é um pudim que é feito na Inglaterra e é feito com sangue. Existem vários pratos, aqui no Brasil tem o chouriço, né, que é um prato que é feito com sangue. Existem lugares que servem sopas com sangue de animal. Existe, na Índia, por exemplo, eles servem um prato que é um sangue de cordeiro que eles fritam. Não sei como, que frita, mas frita. Né? Então, irmãos, acho que ali em contato com o fogo já vai solidificando aquele líquido. Né? Mas que pessoas comem, mas que para o povo de Deus não é aconselhável. Pastora, eu como, eu gosto. Então, você fica na sua fé e eu prefiro ficar com essa palavra aqui. Amém? Com esse entendimento. E, irmãos, cada um vai crescendo e tendo entendimento, a revelação que busca do Senhor. O Espírito Santo vai falar. Amém? Então, por que o Senhor falou isso? Porque o sangue, ele fala, ele tem cheiro, ele é visto e ele é ouvido por Deus. Porque o sangue é vida. Então, nós vimos, quando Caim matou Abel, Deus chamou Caim para uma prestação de contas, e ele disse, versículo 10 do capítulo 4 de Gênesis, veja aí que o sangue tem uma voz, amém? O sangue tem uma voz. O sangue dos inocentes tem uma voz diante de Deus, eles clamam. O sangue dos abortos clamam diante de Deus. A justiça do Senhor e o juiz de Deus se manifestarão um dia em resposta a essas vozes que estão clamando na presença de Deus. E nós precisamos ter, eu vou abrir um parêntese aqui, precisamos ter cuidado, irmãos, porque existem vários projetos na Câmara, que eles estão esperando a oportunidade para legalizar, e que serão altamente prejudiciais à igreja. E uma nação onde o aborto é legalizado, o juiz de Deus vem. Amém? Pastora, mas existem os abortos clandestinos. Existe, mas quando a nação legaliza, irmãos, é algo mais sério. As nações serão julgadas. Amém? Então, nós precisamos orar. Nós precisamos orar pelas nossas eleições. Amém? Então, voltando aqui. Deus conversando com Caim, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue
É assim que está escrito aí na sua Bíblia? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amém? Mas, queridos, o sangue de Jesus, ele também está falando em nosso favor diante de Deus. Porque nós temos uma aliança. Jesus derramou o seu sangue, fez uma aliança perfeita, não mais sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de ovelhas para cobrir pecados, mas um sangue de um inocente que foi derramado uma única vez e para sempre, tem uma voz diante de Deus em favor da minha e da sua vida. Portanto, quando o inimigo vier te acusar, você pode ter esse entendimento e confiar que o sangue de Jesus fala em seu favor, te justificando. Amém? Diz em Hebreus 12, 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Este sangue foi derramado para a nova aliança, a perfeita aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós vimos o sangue de Abel falando, clamando diante de Deus, mas existe um sangue mais poderoso, que fala diante de Deus ao nosso respeito, e esse sangue é o sangue de Jesus Cristo. O sangue é uma moeda espiritual. E nós temos uma aliança com o Senhor por conta do sangue de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Quando Deus ele chama Caim para ter uma prestação de contas com ele em relação ao que ele tinha feito com o irmão, nós vimos que Caim, ele foi um pouco cínico ao responder o Senhor. Ele tinha destruído a vida do seu irmão. Ele matou o seu irmão por inveja. Foi por inveja. Ele teve ciúme, teve inveja do seu irmão. Ele deixou o mal entrar no seu coração. Deus disse, olha, o mal, ele vem à sua porta, mas cabe a você dominar. E ele não quis dominar aquela malignidade. Então, Deus chega para ele e fala, cadê o teu irmão? E ele responde ironicamente, acaso eu sou o guardador do meu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão? E eu quero dizer, irmãos, que quando nós não somos os guardadores dos nossos irmãos, nós somos os assassinos dele. Deus deu para ele essa responsabilidade, como Deus deu para nós, guardarmos e cobrirmos os nossos irmãos. Se nós não guardamos os nossos irmãos, nós matamos. Nós matamos a reputação dos nossos irmãos. Nós matamos a influência dos nossos irmãos. Nós matamos o nome dos nossos irmãos. Então, queridos, nós estamos em culto de ceia, onde nós vamos celebrar a nossa aliança com Jesus e precisamos refletir nessa verdade. Por que Deus pediu uma prestação de contas em relação ao irmão? Olha o que ele respondeu. Eu não sou o guardador. Ele não era o guardador, mas ele era o assassino do irmão. Então nós precisamos vigiar quando nós mencionamos a vida dos outros. Amém? Isso é muito forte. Eu achei isso muito forte quando eu meditei nessa resposta aqui e quando veio essa revelação. Se você não guarda, você mata. Você não precisa falar nada, você está guardando. Amém? Mas a partir do momento que você começa a denegrir a vida de alguém, você está matando na vida daquela pessoa a consideração que alguém poderia ter por ela. Você está matando a influência que aquela pessoa poderia ter em relação a outra. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Isso é Bíblia.
E hoje pela manhã, eu lembrei da aula, eu compartilhei lá com os irmãos da escola de adoração, um texto muito tremendo, que nos traz uma reflexão, e ele pode ser associado a isso daqui. Por quê? Porque fala dessa prestação de contas, eu lembrei dele, Ezequiel 34. Porque, queridos, o que a Bíblia fala aqui? Que Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos aperfeiçoar. Nessa caminhada cristã, Deus está trabalhando em nós. Um povo que é zeloso de boas obras, um povo que é especial e um povo que não vive como o povo do mundo. Amém? Você está comigo? E aqui em Ezequiel 34, nós sabemos muito bem esse texto, porque ele fala sobre os maus pastores. Não é verdade? A gente sabe muito bem desse texto, a gente lê esse texto e sabe aqui que Deus, Ele vem, Ele dá uma palavra dura de juízo contra os maus pastores, contra os mercenários, contra aqueles que queriam somente comer a lã das ovelhas. Mas, irmãos, veja bem o que diz aqui no versículo 17. Deus se refere aos maus pastores, mas Ele fala também para as ovelhas. Diga assim, está falando comigo. Nós somos ovelhas do Senhor, amém? Não ache ruim quando eu peço para você repetir, não, queridos, mas quando a gente fala, a gente tem mais facilidade para absorver, para guardar, não é verdade? Então, às vezes eu digo algumas coisas e falo, repete comigo isso, amém? Coisas importantes para a gente saber. Olha o que diz aqui em Ezequiel 34. Versículo 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno. O Senhor antes, ele estava falando para os pastores, agora aqui ele chega para as ovelhas e diz assim, ó. Entre carneiros e bodes, acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto dos vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? Sabe, irmãos, nós conversávamos sobre isso hoje pela manhã, e nós encontramos aqui nesse versículo algo sério, muito forte, que a igreja do Senhor precisa saber. Deus está dizendo, olha, você foi numa fonte e bebeu uma água limpa. Você foi num pasto e comeu um pasto bom. Você se alimentou, mas depois disso, você sujou a água. E como as outras ovelhas virão para beber daquela água? Irmãos, em nome de Jesus, vocês são preciosos e eu tenho uma responsabilidade muito grande de semear coisas boas na vida dos irmãos. Não pisa no pasto que você comeu. É isso que Deus está dizendo aqui, olha, eu vou julgar a você, ovelha, que foi lá e bebeu de uma água e sujou a água para os outros beberem. Às vezes uma pessoa vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, e ovelhas pisam o pasto, denegrindo. E nós pensamos muitas vezes que nós não seremos julgados por Deus, porque nós vemos aqui a parte dos pastores, não é verdade? E tem que ver mesmo, eu tenho que ver isso aqui. Mas existe um julgamento que será feito para as pessoas. Olha aqui, irmãos, vamos aqui, ó. E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro. É muito forte isso aqui. Nós vamos prestar contas de todas as pessoas que saíram da igreja por causa das nossas palavras. Nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. Não toca na noiva. Não toca na noiva.
saia do meio daqueles que tocam na noiva. Porque eu e você, nós somos um povo de aliança. Foi necessário que o sangue de um inocente fosse derramado para comprar a noiva. Não importa se o irmão é bonito, se ele é bom, se ele é isso, se ele é aquilo. Ele é de Jesus. Ele é do Senhor. E eu e você, nós temos uma dívida. Nós temos que andar em amor. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Porque foi Ele, a igreja é dele. A noiva é dele. Existe um julgamento, irmãos. Existe um julgamento para aqueles que jogam pessoas lá fora, que tiram a fé das pessoas, que pisam no pasto, que fazem, eu usei um termo meio pesado, eu peço perdão para vocês, mas para aqueles que fazem xixi na água para os outros beber. Me perdoa se eu te ofendi. Amém? Não é isso. Minha intenção não é essa. Eu estou colocando algo forte para que a gente tenha noção da seriedade das coisas de Deus. Porque o nosso Deus não é menino. O nosso Deus não brinca. E o nosso Deus, Ele espera que o seu povo tenha temor. Temor. Precisamos temer o nosso Deus. Entender que as coisas espirituais são coisas sérias, amém? Se referem à nossa vida eterna, se referem à nossa vida daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos, daqui a 10.000 anos, de eternidade em eternidade, nós viveremos. E o Senhor quer nos aperfeiçoar, amém? E essa aliança de sangue é uma aliança muito forte. É uma aliança que custou a vida de um inocente. Custou a vida de Jesus para nos comprar. Então, sobre a minha vida tem o sangue. Não toque no sangue de Jesus. Sobre a sua vida tem o sangue. Eu não posso tocar no sangue de Jesus na sua vida. Amém? Sobre a noiva do Cordeiro tem um sangue. E esse sangue tem poder sobre a nossa vida. Esse sangue é a graça de Deus que nos justifica, porque não tem nenhum bom. Não existe nenhum bom. Não existe ninguém perfeito nessa terra. Aleluia, não existe. Graças a Deus por isso, porque se tivesse uma pessoa, um crente muito perfeito, muito poderoso, muito santo, o povo iria idolatrar. Não é verdade? Então nós estamos no mesmo nível. Somos todos carecedores da graça e da misericórdia de Deus, irmãos. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos às coisas aqui debaixo dessa terra. Então, o sangue de Jesus é o sangue do sacrifício. Um sacrifício que Deus preparou. Que Deus preparou desde a eternidade. O Cordeiro já foi morto desde a eternidade. Antes da fundação de todas as coisas, ele já havia sido preparado para nos trazer vida. Abra comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Hebreus 10, versículo 5. Irmãos, são tantas coisas assim tremendas da palavra para a gente falar, e o tempo é tão pouco, né? Mas está no tempo de Deus e o Senhor vai trazer aquilo que é necessário, e glória a Deus, amém? Não quero murmurar. 10:5 diz assim: por isso entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Amém? Jesus recebeu um corpo para ser sacrificado, ele foi preparado para ser entregue por nossas vidas.
Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos sacrifício revela a nossa prioridade. A prioridade de Jesus era dar a vida para nos resgatar. E por isso ele fez um sacrifício. Quando você se sacrifica por algo, você está dando prioridade para aquilo que você sacrifica. Amém? Às vezes a gente pensa assim, eu estou cansada, não vou à igreja, não sei o que, tarará. Mas quando nós priorizamos, nós sacrificamos. Amém? Ele priorizou a minha e a sua vida. Ele viu no futuro, eu e você, sendo arrancado das mãos de Satanás, das garras do inimigo. Amém? Então, eu vou trazer um conceito para os irmãos, que é antigo, sobre a aliança de sangue. Amém? Na cultura antiga, esse conceito de aliança de sangue, o que era uma aliança de sangue, era muito forte na vida das pessoas, porque elas entendiam isso. A aliança de sangue é uma forma pela qual duas pessoas entram no mais íntimo, sagrado e profundo e duradouro de todos os contratos. Foi isso que Deus fez. Amém? Como amigos e irmãos, e mais que irmãos, na mistura do seu sangue, através de bebida ou de transfusão do mesmo. O resultado dessa absoluta união entre os dois indivíduos implica: tudo que é seu é meu e tudo que é meu é seu. Tudo é mutuamente compartilhado. Amém? Quando Deus se propôs a entregar Jesus e recebeu o sangue de Jesus como sacrifício para fazer uma aliança eterna conosco, Ele decidiu compartilhar tudo que é dele conosco. Amém? O que é dele? É paz, é graça, é alegria, é saúde, é virtude. Tudo isso Ele quis. Na cultura da aliança, normalmente as pessoas mais fracas procuravam as mais fortes para se aliançarem. Vocês lembram lá dos gibeonitas, quando procuraram Josué? Josué tinha uma ordem de Deus para avançar, para conquistar, para ir destruindo os povos. E Deus fez isso na vida de Josué e ele foi avançando. Quando aqueles gibeonitas ouviram falar que Josué estava chegando, o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles se vestiram de roupas velhas, que eles calçaram sandálias velhas, que eles pegaram pães velhos, cheios de mofo, mofados, que eles levaram as garrafinhas de água vazias e se apresentaram até Josué para fazerem aliança com Josué, porque eles sabiam que Deus tinha aliança com Josué. Então, eles, se entrassem em aliança com Josué, eles não seriam mortos. E aí, irmãos, eu aprendo algo. Josué, nem aquele povo, a princípio eles ficaram desconfiados. Eles perguntaram, mas vocês estão vindo de onde? E tal. E eles enganaram, mentiram. Não, a gente faz muito tempo que a gente saiu. Vocês não são nossos vizinhos? Não. Eles enganaram. E eles não consultaram a Deus. Josué e o povo de Deus fez uma aliança sem consultar a Deus. E depois eles descobriram que aquilo tudo era mentira. Nem todo mundo que se apresenta esfarrapado, que é digno de compaixão, merece a nossa confiança. Está entendendo? Tem gente que não quer nada. Tem pessoas que não querem absolutamente nada. E ali eles fizeram a aliança, e por causa disso o povo de Israel não pôde matar aquele povo. Porque eles disseram, olha, nós estamos aqui, queremos servir vocês. Eles se tornaram então as pessoas que tiravam água e que rachavam lenha. E ficaram assim servindo o povo de Deus durante todo o tempo. Mas Deus honrou esta aliança.
Porque lá na frente Saul tentou matar os gibeonitas e a bênção do Senhor cessou. E Davi então foi perguntar ao Senhor o porquê que estava acontecendo tudo aquilo. E Deus foi e falou assim: olha, vocês deixaram de cumprir uma aliança. Irmãos, Deus leva a sério a aliança. Amém? Deus fala sobre a aliança no casamento. É algo muito sério, eu não vou entrar nisso, o tempo já me foi. Mas o Senhor fala sobre a aliança no casamento, o Senhor fala sobre a aliança em amizade, Davi e Jonatas, amém? Uma aliança que foi feita, e por causa disso Davi pôde reinar, porque ele recebeu de Jonatas o que ele tinha. Recebeu as vestes, recebeu as armas, recebeu o calçado, recebeu a armadura dele. Então, por isso, ele tinha legalidade para reinar. Porque foi feita uma aliança. Amém? Então, para a gente encerrar, tem muita coisa, mas eu quero só compartilhar com os irmãos os passos para se estabelecer uma aliança, e que foi o que o Senhor fez para as nossas vidas, os benefícios que nós tivemos com a aliança que o Senhor fez através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, quando uma aliança de sangue era feita, aquelas pessoas buscavam uma proteção. Deus, através da aliança feita em Jesus Cristo, nos deu proteção contra o mal, irmãos. Amém? O mal não pode destruir as nossas vidas, porque o Senhor nos protegeu nessa aliança de sangue. Igualdade, para assegurar que manterão respeito mútuo. Amém? E também amor e devoção. Então, são essas as razões pelas quais as pessoas entram em aliança. E os passos para estabelecer a aliança? Isso é muito importante. Espiritualmente tem um significado poderoso para as nossas vidas. Em primeiro lugar, você vai encontrar na Bíblia algumas alianças feitas que você vê algumas partes dessa. Você pode não ver todas, em todas as alianças, mas entenda que todos esses passos são tomados. Amém? Então, a troca da túnica. Eles trocavam as vestes. E as vestes, queridos, fala de autoridade. As vestes falam de posição. E através da aliança que nós temos com Jesus Cristo, nós recebemos essas vestes. As vestes de autoridade. Nós recebemos uma posição. Lembra o que a Bíblia diz lá em Efésios? Que o Senhor nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais? A nossa aliança com Jesus Cristo nos garante isso. Amém? Eles trocavam a armadura, eles trocavam cinto. Amém? Então, você vê esse exemplo de aliança em Jonatas e Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 18. Mas eles também faziam um corte, por isso que era aliança de sangue. Eles faziam um corte na mão, as duas pessoas. A minha mão cortada, com a outra mão cortada. E quando eles estabeleciam os termos da aliança, existia uma palavra, amém? Tinha um selo para essa aliança, tinha o juramento para essa aliança. Dependendo do assunto que era. E ali eles cumprimentavam um ao outro, com a mão cortada e a mão cortada, significando ali que aquele sangue estava se misturando. E uma vez misturado aquele sangue, ele não poderia mais ser separado. Ou seja, uma aliança feita, ela não poderia mais ser desfeita. A aliança que Deus fez com os homens é irrevogável. Ele não volta atrás. E são esses termos, esses acordos, esses pactos,
que nós temos com as pessoas, com amigos, com familiares, com Deus, quando empenhamos a nossa palavra, que Deus espera de nós, que nós não voltemos atrás. Irmãos casados aqui, retirem qualquer possibilidade de separação da vida de vocês nos casamentos. Deus espera que haja uma fidelidade nos casamentos, amém? E você que vai casar, preste bem atenção no que você vai fazer, porque você vai entrar numa aliança. Então, o corte na mão com derramamento de sangue. Por isso é que Jesus, lá em João capítulo 20, 19, ele mostrou o corte em suas mãos. Eles sabiam o que era, irmãos. Eles tinham um entendimento claro disso. Aqui, nós não temos muito entendimento sobre a aliança de sangue, mas eles sabiam. Olha o que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se-lhe no meio e disse-lhe: Shalom seja convosco. Ele estava dizendo: tudo agora sobre vocês seja inteiro. Significa isso, nada quebrado. Eu fiz uma aliança, meu sangue foi derramado. Então agora tudo, a plenitude, o conserto, seja sobre vocês. Amém? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, eu de maneira alguma crerei. As marcas de Jesus que permanecem, nós veremos, amém? Nós veremos, amém, nós veremos as marcas nas mãos de Jesus. Irmãos, são as marcas da aliança. As marcas de uma aliança eterna, onde nós fomos comprados, onde nós fomos resgatados para uma vida plena e uma vida que se aperfeiçoa dia após dia. Uma outra forma que se fazia aliança é que eles partiam um animal ao meio e com o sangue daquele animal, eles faziam uma marca no chão de um número 8. E ali, eles saíam, um ficava aqui virado e o outro virado, e eles saíam fazendo, andando, trilhando ali aquele número 8. Eu passo para lá, o outro passa para cá. Fechei o número 8, vim aqui, cumprimentei, os pedaços dos animais estão ali, partidos. Cumprimentei aquela pessoa que eu estava fazendo a aliança e expressava a seguinte frase: a minha vida entrou na sua vida. Foi isso que Jesus fez. O que é meu é seu. A minha vida pertence a você, a sua vida pertence a mim. Se um de nós quebrarmos esta aliança, morreremos como esse animal. Veja como a aliança de sangue é coisa forte, é coisa séria. Mas eu quero, irmãos, dizer algo poderoso sobre a aliança. Na aliança, havia uma troca de nomes. Aleluia. Aleluia. Não sei se eu vou dizer tudo, mas isso eu tenho que dizer. Havia uma troca de nomes. Eu casei com Carlos Humberto. Meu sobrenome, meu nome é Ana Maria Nery de Sá. Eu passei a me chamar Ana Maria Nery de Sá Assis. Ele me deu o Assis do nome dele. Aleluia.
Vou pedir para o pastor Carlos vir aqui para representar o Jesus para mim. Um teatro aqui. Pode vir devagar. Jesus me deu o nome dele para eu usar. A Bíblia diz, olha, você vai operar no meu nome. Ele entrou numa aliança comigo. Nós selamos uma aliança. O que é dele é meu, o que é meu é dele. Nós somos íntimos, você é íntimo de Jesus. Aí Jesus disse, olha, você pode usar meu nome. No meu nome você vai expulsar os demônios. No meu nome você vai falar novas línguas. Você vai usar o meu nome, vai impor sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai usar o meu nome. E Jesus, o que é que eu posso te dar? Eu não tenho nada para te dar. Olha, irmãos, que aliança tremenda. Porque ele entrou com tudo. Ele disse, olha, eu te dou a vida. Eu te dou uma posição diante do inferno. Jesus, eu não posso te dar nada. Sabe o que eu tenho? Pecado. Sabe o que eu tenho? Dor. Eu tenho depressão, eu tenho angústia. Você quer isso, Jesus? Ele, quero. Mas, Senhor, você está me dando paz, prosperidade. E eu tenho para o Senhor traição, mentira, engano. Você quer assim mesmo, Jesus? Ele disse, eu quero. Ele te quer, irmão. Ele te deu o melhor. Jesus, mas eu não tenho mais nada. O que eu tenho é ruim para ti, vai te fazer mal. Sabe o que eu tenho? Eu tenho uma coroa. Jesus está me coroando com honra. E nós coroamos Ele. Jesus, você me deu vestes de autoridade. E Jesus diz assim, olha, você me vestiu de vergonha lá na cruz. Mas mesmo assim, eu vou te dar dupla honra. Eu vou te dar dupla honra. Eu quero, eu entro nessa aliança. Obrigado, pastor. O amor é lindo. Ele deu poder para você nessa aliança e nós precisamos honrar essa aliança. Nós precisamos ter entendimento do que representa essa mesa. É algo forte, porque nós não somos religiosos. Nós não estamos, amados, num ritual. Nós estamos celebrando algo poderoso que o Senhor fez em favor das nossas vidas. Nós participamos de uma mesa e fazia parte de quando as pessoas faziam uma aliança entre si, elas se sentavam à mesa, partiam o pão, tomavam o vinho como um sinal de aliança. Eles estavam dizendo, olha, este alimento que me alimenta, que sustenta meu corpo, é o mesmo que sustenta o seu corpo. Então nós vivemos pelo mesmo alimento. Este vinho que eu tomo é o mesmo que você toma. E representa
a aliança de sangue. Então, quando nós, irmãos, participamos da mesa da ceia, nós estamos relembrando essa aliança eterna, onde nós entramos com o pecado, onde nós entramos com a injustiça, onde nós entramos com a ingratidão, onde nós entramos com o engano, onde nós entramos com a doença, onde nós entramos com a pobreza, onde nós entramos com a miséria, e Ele entrou com a vida, Ele entrou com a saúde, Ele entrou com a bênção, Ele entrou com a prosperidade, Ele entrou com a vitória. Eu preciso celebrar essa ceia com esse entendimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Porque o sangue inocente foi derramado. Sabe o que eles faziam? Eles levantavam um altar e aspergiam sangue. Ou eles pegavam uma árvore. Eles estavam ali celebrando uma aliança. Eles tinham uma árvore, eles pegavam sangue e salpicava naquela árvore. Jesus foi plantado com seu sangue em um madeiro, marcando a humanidade com essa aliança, com essa marca de aliança. Um testamento foi deixado. Ele morreu e o testamento ficou para nós. A nossa herança está aqui. O que Ele falou é para nós. Então nessa noite eu quero dizer para você que está em aliança com Jesus, que o que contém nesse testamento é direito seu. Porque uma vez feita a aliança, não voltava atrás. O que você precisa nessa noite? Desfrute dos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. A aliança, ela era selada pelo Senhor. E Deus deixou um selo para as nossas vidas. O selo dessa aliança é o Espírito Santo que habita em nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.